Olá, querido. Para a gente conhecer melhor o pensamento de Marx, vamos pedir ajuda para o próprio Marx, porque afinal de contas, num clássico escrito por esse pensador, numa das suas obras mais importantes, mais significativas, na crítica, na contribuição para a crítica da economia política, Marx, na introdução, no prefácio, faz uma espécie de resumo, de síntese da sua concepção. De modo que vamos passar a palavra para o próprio Marx e vamos buscar compreender, ele mesmo vai nos explicar essa relação que existe entre a base material, entre a realidade econômica e social e como isso vai determinando as características no plano, por exemplo, do pensamento, no plano das instituições políticas, é o que a gente chama de superestrutura da sociedade, que é sempre, vamos dizer assim, condicionada por essa infraestrutura econômica e social. Marx entende a sociedade como um todo, como um sistema, e nos diz que nesse sistema existe uma base econômica e social, ou seja, a forma com que os homens se organizam para produzir, transformar a natureza, reproduzir sua existência, vai determinando todo o conjunto das estruturas das instituições políticas, dos valores, da mentalidade, dos aspectos culturais e ideológicos que a gente diz. Ora, para Marx, isso é um todo, um sistema. A sociedade está organizada dessa maneira. Só que, nessa realidade, os elementos econômicos e sociais determinam, ou seja, acabam, em última instância, determinando as características do pensamento, da mentalidade das instituições. Essas instituições, esses valores, obviamente, exercem influência sobre a realidade material, sobre a realidade econômica e social. Só que a realidade econômica e social teria um caráter, vamos dizer assim, determinante, ou seja, é o que ele chama de materialismo. A base material determina todo o conjunto das instituições. Essas, repito, exercem influência sobre a infraestrutura, mas são sempre determinadas, em última instância, por essa realidade econômica e social. A infraestrutura e a superestrutura da sociedade. Toda vez que existe um avanço no nível das forças produtivas, na capacidade do homem transformar a natureza e produzir, vão se modificando as relações econômicas e sociais. E, nesse sentido, é preciso adaptar o conjunto das instituições políticas, dos valores, ou seja, a superestrutura, vai se adaptar e se condicionar a essa nova realidade, tentando sempre reproduzi-la, justificá-la. Sim, na concepção de Marx, todo esse conjunto, em última instância, procura justificar e reproduzir essa ordem econômica e social. Se ela se transforma, todo esse conjunto de valores, de ideias, de explicações do mundo e da realidade também vai se transformar de modo a justificar e a reproduzir essa realidade. É o que a gente chama de materialismo histórico. A história é compreendida a partir das suas bases materiais e das transformações que se deram no plano econômico e social. Vamos ver. Nas palavras do próprio Marx, ele tenta sintetizar sua concepção nesse prefácio que temos aqui, eu te disse, em forma de um fragmento bem reduzido para a gente ler, acompanhar o pensamento dele, quem sabe conhecer mais detalhes a concepção marxista. Olha só, o próprio Marx falando agora então, o resultado geral a que cheguei pode resumir-se assim: na produção social da sua vida, da sua existência, os homens contraem determinadas relações. Relações, observa, necessárias e independentes da sua vontade. Independentes da sua vontade porque não é escolhida por eles. É determinada pelo nível de desenvolvimento da técnica e da capacidade que eles têm de produzir e de transformar a natureza. Independente da vontade deles, então, se estabelecem essas relações de produção, que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das forças produtivas, quer dizer, da capacidade do homem transformar e produzir. O conjunto dessas relações forma a estrutura econômica, a infraestrutura, a estrutura econômica da sociedade, base real sobre a qual se levanta, se constrói uma superestrutura jurídica, política, e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Observa bem, Marx está nos dizendo então que essas formas de consciência, a maneira com que os homens explicam o mundo, tudo isso está determinado pela forma com que eles concretamente produzem e se relacionam. O modo, olha só esse trechinho que legal, o modo de produção da vida material, quer dizer, o trabalho, a produção concretamente falando, o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, de vida política e espiritual em geral. Observa agora a conclusão dele. Não é a consciência do homem que determina o seu ser. Quer dizer, o que eu escolho, o que eu quero ser. Eu nasço numa realidade concreta, sou influenciado por essa realidade. Os valores, que, de certo modo, embasam essa realidade são transmitidos para mim desde criança, de modo que a tendência é eu me encaixar e reproduzir esse mundo assumindo aqueles valores. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social, quer dizer, concretamente, é que determina as suas formas de consciência. Ao chegar agora, atenção, Marx vai nos mostrar por quê
A sociedade, então, periodicamente passa por transformações, por mudanças. Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes. Ou seja, entram em conflito, né? O que diz ele, se chocam com as relações de produção, o que não é senão a expressão jurídica das relações de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De forma a desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se convertem, se transformam em obstáculos para o desenvolvimento. Se abre uma época de revolução, de transformações sociais. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se mais ou menos rapidamente toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. A grandes traços, diz ele, ou seja, se a gente olhar a história da humanidade, né, de uma maneira assim superficial e em seus largos momentos de vamos dizer assim, caracterização e transformação, se a gente faz isso, diz ele, nós vamos perceber basicamente grandes modelos, vamos dizer assim, pelos quais a humanidade passou. Olha só. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se mais ou menos rapidamente toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. A grandes traços, quer dizer, de maneira geral, podemos designar, como outras tantas épocas de progresso na formação econômica das sociedades, o modo de produção asiático, as primeiras civilizações. A servidão coletiva que existia lá no Egito, por exemplo, na Mesopotâmia. O modo de produção antigo, aqui a gente já supõe a escravidão, como por exemplo aparece no mundo grego, no mundo romano. O modo de produção feudal, a servidão que caracterizou a Idade Média. E o sistema moderno burguês, ou seja, o capitalismo que estava nascendo e se afirmando na época em que Marx produziu a sua obra, no século XIX. Então ele procura nos mostrar que em cada época, a forma com que os homens trabalham e produzem determina todo um modo de produzir que, por sua vez, traz um conjunto de valores, de instituições e de ideias que justificam aquele modo de produzir, aquele modo dos homens se organizarem, se relacionarem e tenta, de alguma maneira, reproduzir, justifica e reproduz, procura reproduzir aquela ordem econômica e social. No prefácio à contribuição da crítica da economia política, Marx nos coloca essa síntese do pensamento dele, resumindo mais ou menos aquilo que a gente já tinha percebido, ou seja, a relação que existe entre os elementos políticos, espirituais, ideológicos e a realidade econômica e social daquela época. Para a gente pegar um exemplo concreto, porque acho que aqui tem uma passagem, por exemplo, por que as forças produtivas entrariam em contradição? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, o surgimento do capitalismo a partir da ordem feudal. Vai nascendo dentro daquele mundo da Idade Média o comércio, as cidades vão crescendo, o artesanato vai se expandindo. Só que chega num certo momento em que o desenvolvimento desse novo tipo de economia esbarra em antigas relações de produção que agora estão em descompasso. Como assim? Por exemplo, a servidão. Imagina um camponês preso à terra devendo tributos e obrigações para o seu senhor. Praticamente tudo aquilo que ele produz, ele entrega para o senhor, o excedente daquilo que ele produziu. Ora, que estímulo tinha esse camponês para desenvolver novas técnicas, para aperfeiçoar os instrumentos, para tentar aumentar a produção, se na verdade tudo que ele produz, na verdade, acaba sendo apropriado pelo seu senhor? De modo que Marx diz o seguinte, num certo momento no fim da Idade Média, as forças produtivas estão se desenvolvendo, mas elas esbarram, elas acabam sendo entravadas pela servidão, ou seja, por aquela forma de produzir e que, na verdade, não estimulava os homens a desenvolver novas técnicas, novos instrumentos, formas mais racionais para aumentar a produção, uma coisa do gênero. Quer dizer, a servidão, num certo momento, passou a entravar o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento econômico, a capacidade de produzir riqueza. Não é troco de nada que as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, por exemplo, ao abolir a servidão e criar ou institucionalizar o trabalho livre, impulsionaram tremendamente a produção agrícola, expandiram o mercado consumidor e ampliaram o desenvolvimento do comércio, criaram bases para o desenvolvimento da produção industrial. Em outras palavras, só quando essas relações de produção, vamos dizer assim, ultrapassadas, anacrônicas, que já não tinham a ver, vamos dizer assim, com a capacidade de produzir, ou seja, só quando a servidão foi abolida e o trabalho livre plenamente desenvolvido é que as forças produtivas puderam voltar de novo a crescer, a capacidade do homem produzir riqueza aumentar constantemente, como se dá, por exemplo, nos últimos séculos. Para Marx, então, é quando surge, a partir do desenvolvimento da técnica, da capacidade de produzir, um conflito entre essas novas formas de produzir e as antigas relações, as antigas instituições, então a sociedade vai começar a passar por um processo de transformação mais ou menos violento. Ele pode ser um processo revolucionário, por exemplo, como citei agora no caso da Revolução Francesa. Pode ser um processo gradual de mudanças, de reformas, mas elas acabam inevitavelmente culminando com uma superação, assim, daquela velha ordem e a construção de um novo modo dos homens se organizarem, produzirem, explicarem o mundo, justificarem a realidade à sua volta. Vamos aplicar o pensamento marxista, então, concretamente a esses vários momentos da história. Vamos ver esse conceito de modo de produção mais detalhadamente,
A partir dele, vamos fazer uma rápida síntese, né, de como se organizavam aquelas sociedades do mundo antigo, e depois vamos ver o processo que realmente interessava a Marx, ou seja, a formação do mundo capitalista. Como vão nascendo as relações de produção típicas do capitalismo, como elas vão gerando instituições, valores que procuram justificá-lo, e como, a partir de um momento, para Marx, estamos chegando num momento, ele no século XIX, hoje nós já no início do século XXI, em que o capitalismo, segundo Marx naquela época, e nós hoje poderíamos considerar isso também, ou podemos refletir sobre os limites, vamos dizer assim, desse modo de produção capitalista. Para Marx, ele estaria já atingindo, naquela época, no século XIX, o seu esgotamento, ou seja, o seu ponto limite em termos de capacidade de produzir, e já estaria entrando em descompasso, em conflito com as forças produtivas. Em termos atuais, basicamente, significaria o seguinte, só para a gente transportar toda essa reflexão teórica para uma situação concreta e prática. Querido, hoje, se nós considerarmos, por exemplo, que para boa parte da humanidade o trabalho e o esforço produtivo é algo penoso, sacrificante, não gratificante, nós estaríamos mais ou menos concluindo, como Marx, que as forças produtivas estão entravadas, ou seja, que o nível de desenvolvimento, a capacidade de produzir, hoje esbarra no fato de que as relações que os homens, vamos dizer assim, construíram para produzir já não estão adequadas, vamos dizer assim, a essas novas tecnologias e essas novas forças produtivas, essa nova capacidade de produzir. Como assim? Eu vou te dar um exemplo concreto. Imagina hoje, por exemplo, as coisas organizadas de modo que, pelo menos para boa parte dos seres humanos, o trabalho não fosse um fardo, algo penoso e sacrificante, mas algo que pudesse resultar em satisfação, em realização, em prazer, em desenvolvimento pleno das pessoas. Imagina cada um de nós trabalhando, te imagina trabalhando naquilo que te entusiasma, que te dá gosto, que para ti, vamos dizer assim, é gratificante, é de alguma maneira, vamos dizer assim, empolgante, ou te entusiasma e te realiza. Imagina, por exemplo, tu no teu dia a dia no trabalho. Hoje tu faz as coisas que precisam ser feitas com um pouco mais, um pouco menos de entusiasmo, mas imagina tu escolhendo aquilo que realmente tu gosta de fazer. Imagina todos os seres humanos podendo se realizar plenamente no seu trabalho. Ora, para Marx, no momento em que nós produzíssemos, não mais para enriquecer alguém que nos emprega ou que nos paga um salário em troca, né, do nosso esforço, mas imagina um mundo em que cada um de nós trabalhando pudesse perceber também que aquilo que nós produzimos beneficia não só a nós mesmos, mas aos outros seres humanos. E imagina todos os seres humanos movidos por esse mesmo sentimento. Imagina a capacidade gigantesca de produzir, muito maior inclusive. Apesar de todo o progresso que as tecnologias que nós desenvolvemos nos permitiram hoje, uma humanidade em que todos pudessem desenvolver plenamente suas capacidades e pudessem se realizar no seu trabalho, traria, eu disse, algo inimaginável em termos de capacidade de produzir, de transformar, e não só de transformar, mas de transformar de maneira consequente. Simples, repara que esse nosso modelo, que gera riqueza para alguns e muitas vezes impõe sacrifícios e penúria para outros, vai se desenvolvendo de tal modo que muitas vezes esse desenvolvimento se torna inconsequente. Olha a questão do desequilíbrio ambiental, olha a questão do esgotamento de recursos, olha a questão da exclusão em larga escala de milhões de seres humanos dos benefícios do progresso gerado por essa tecnologia. Quer dizer, tem alguma coisa errada com essa humanidade que hoje se torna capaz de produzir tanta riqueza e que ao mesmo tempo convive com desigualdades, injustiças, com indignidade, com degradação humana. Para Marx, isso é resultado de um descompasso, vamos dizer assim, que teria surgido entre a nossa capacidade de produzir e velhas formas, vamos dizer assim, de nos organizar e de distribuir a riqueza que já não correspondem a esse nível de desenvolvimento. Sim, com as tecnologias que nós temos hoje, por exemplo, e eu disse, se numa sociedade em que os homens pudessem realmente desenvolver plenamente suas capacidades e se beneficiar da riqueza produzida pelo conjunto, nós teríamos, eu disse, uma dinâmica completamente diferente. E as pessoas movidas no dia a dia por vamos dizer assim, algo muito diferente do que hoje é aquilo que nos leva todos os dias a fazer um esforço, vamos dizer assim, para trabalhar, para produzir, para garantir as condições mínimas para a nossa existência digna. Para Marx, estaríamos chegando já, no próprio capitalismo, num momento em que as forças produtivas, vamos dizer assim, estariam entravadas por antigas relações de propriedade, o fato de que aquilo que gera riqueza ser propriedade de alguns poucos e não algo que beneficia e resulta em benefício de toda a sociedade e assim por diante. Vamos ver a aplicação desse conceito de modo de produção e dessa concepção de Marx naquelas sociedades do mundo antigo. Depois vamos transportar especialmente para o plano da formação do capitalismo, quer dizer, da história contemporânea, as origens do capitalismo, como o sistema vai evoluindo, como Marx, vamos dizer assim, percebe essa transformação e o que seria no século XIX a proposta de construção de uma sociedade
socialista, em que o capitalismo e a exploração do homem pelo homem fosse substituído por uma sociedade em que as classes desapareceriam e a riqueza seria distribuída de maneira justa e equilibrada. A natureza, reproduzir sua existência, vai determinando todo o conjunto das estruturas das instituições políticas, dos valores, da mentalidade, dos aspectos culturais e ideológicos que a gente diz. Ora, para Marx, isso é um todo, um sistema. A sociedade está organizada dessa maneira. Só que, nessa realidade, olá, querido. Para a gente conhecer melhor o pensamento de Marx, vamos pedir ajuda para o próprio Marx. Vamos passar a palavra para o próprio Marx e vamos buscar compreender. Ele mesmo vai nos explicar essa relação que existe entre a base material, entre a realidade econômica e social e como isso vai determinando as características no plano, por exemplo, do pensamento, no plano das instituições políticas, é o que a gente chama de Marx, porque afinal de contas, num clássico escrito por esse pensador, numa das suas obras mais importantes, mais significativas, na crítica, na contribuição para a crítica da economia política, Marx, na introdução, no prefácio, faz uma espécie de resumo, de síntese da sua concepção. De modo que vamos para a estrutura da sociedade que é sempre, vamos dizer assim, condicionada por essa infraestrutura econômica e social. Marx entende a sociedade como um todo, como um sistema. E nos diz que nesse sistema existe uma base econômica e social, ou seja, a forma com que os homens se organizam para produzir, transformar